Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 7 do livro de Isaías, os seus dois filhos, os filhos de Isaías e o julgamento assírio. Nós estamos aqui com esse livro maravilhoso de Isaías, considerado o Novo Testamento do Antigo Testamento, até mesmo pela quantidade de capítulos, que ele tem 66 capítulos. Igual o número de livros que tem a Bíblia, 66. E dá para fazer também a mesma divisão. Dá para dividir aí em duas partes, 37 mais 29, igual mesmo a Bíblia. Já vimos na primeira parte uma simples identificação de Isaías e da época do seu ministério, que aconteceu durante os reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Isaías ministrou em Judá durante uma época em que Deus julgou o seu povo por meio do ataque assírio, 740 a 686 a.C. Mas também ele profetizou sobre o julgamento babilônico muito tempo depois, que aconteceu após a sua morte, lá por volta de 612 a 538 a.C. Na segunda parte, nesta que nós estamos vendo, Isaías profere palavras proféticas de julgamento contra Israel e Judá, mas também fornece a esperança de restauração após o exílio. Nós estamos nos baseando nos comentários da Bíblia de Estudo de Genebra para fazermos nossas reflexões. O livro foi dividido em 4 partes. A primeira, a mensagem, a apresentação, já vimos. A mensagem de julgamento e a restauração pregada por Isaías, né? A segunda parte nós também já vimos, nós agora entramos na terceira, a partir do capítulo 7, é a terceira parte que nós nos encontramos, que é a resposta de Isaías ao julgamento assírio. E a quarta depois é Isaías e o julgamento babilônico. Lembramos que o propósito de Isaías era incentivar seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações, de maneira como nunca antes ele havia abençoado. Iremos notar nesse livro que Deus chamou Isaías para advertir seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio, que Deus comissionou Isaías para transmitir essa palavra de garantias que no futuro, após o exílio, o povo voltaria a receber as bênçãos sem precedentes. Que Isaías era um profeta de confiança e de respeito em sua comunidade por causa do cumprimento de muitas de suas primeiras profecias feitas antes mesmo do livro ser escrito. E as maravilhosas predições de Isaías sobre o fim do exílio da Babilônia e a restauração certamente aconteceriam, mas somente os arrependidos em Israel e entre os gentios desfrutariam dessas bênçãos futuras. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de edificação, de exortação a esse Deus, desse Deus, né, que se deixa achar quando nós o buscamos de todo o nosso coração. E vamos então adorar o Criador, o Senhor, bendito para todo sempre, que Ele nos fez, esteve aqui conosco, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aqui dando instruções aos seus discípulos e nos disse que voltaria. Estamos aguardando esse retorno, já tem mais de 2000 anos. Estamos aqui com esse projeto em relação à Bíblia desde 2016, iremos até 2019. Então abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir nesse capítulo de número 7 do livro de Isaías. E agora nós começamos a terceira parte de 4 que nós dividimos o livro, que essa é a resposta de Isaías ao julgamento futuro, de nossa divisão que nós propusemos com 66 capítulos. A época corresponde ao período entre 740 e 686 a.C., que se encontra bem detalhada em 2 Reis, do capítulo 15 até o capítulo 20, envolvendo o público-alvo aí é de Israel e de Judá. Esses capítulos da parte 3, eles resumem o ministério do profeta durante o severo e duro período do julgamento assírio. Para fins didáticos, vamos dividir a parte 3, que ela é muito extensa, em 3 outras subpartes, que é a resposta de Isaías ao julgamento assírio, vai ocupar aí 6 capítulos, do 7 ao 12.
Depois, o levante internacional durante o julgamento assírio, que vai ocupar do 13 ao 27, e a invasão de Senaqueribe, que vai ocupar os últimos, de 28 a 39. Então, vamos começar pela resposta de Isaías ao julgamento assírio, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12. Isaías revelou o envolvimento de Deus nos acontecimentos em torno da coalizão sírio-israelita contra a Síria. Ele advertiu quanto ao severo julgamento contra Israel e Judá por meio da agressão à Síria, mas também assegurou a seus ouvintes a respeito da restauração final. Também vamos dividir essa primeira subparte em outras, como o julgamento assírio e os filhos de Judá, o julgamento assírio e Israel e o julgamento assírio e Judá. Então vamos começar pelo julgamento assírio e os filhos de Isaías, que ocupa este capítulo e o próximo. Isaías teve 2 filhos que serviram como sinais do julgamento que viria sobre Israel e Judá em conexão com a resposta assírio à coalizão sírio-fenícia. A aliança sírio-fenícia apresentava uma séria ameaça para o rei Acás. O rei Rezim, da Síria, Arã, e o rei Peca, de Israel, ofereceram ao rei Acás, de Judá, a opção de se juntar a eles contra os assírios ou sofrer o ataque deles. Acás, filho de Jotão e pai de Ezequias, era o portador da mensagem da semente messiânica. Ele era um daqueles 77 que Mateus descreve, Mateus 1, do 1 ao 17, que Mateus menciona, o herdeiro legal da promessa dinástica de Davi. 2 Samuel 7:12. Acás e o povo de Judá ficaram aterrorizados diante da ameaça da Síria e de Israel. Deus manda Isaías sair com seu filho que se chama Um Resto Volverá, ou Sear-Jazub. Esse nome tinha dupla implicação. Primeira, no aspecto positivo, ele prometia salvação e vida para o remanescente fiel, depois da iminente destruição que seria trazida pelo ataque assírio. Segunda, no lado negativo, indicava que o povo de Deus sofreria um julgamento tão severo que apenas um remanescente retornaria do exílio. Então Deus mandou Isaías com seu filho dizer ao rei Acás, que estava na outra extremidade do aqueduto do açude superior junto ao caminho do campo do lavandeiro, para acautelar-se, aquietar-se, não temer e não se desanimar. Por causa dos 2 tocos de tições fumegantes, ou seja, tanto a Síria, Arã, quanto Israel estavam prestes a ser destruídos pelos assírios. Damasco por Tiglat-Pileser, 732 a.C., e Samaria por Sargão II, 722 a.C. O profeta estava incentivando Acás para levantar seus olhos acima da situação política e aceitar a proteção de Deus, para não temer. A ameaça deles era de subir contra Judá e amedrontar, com a possibilidade de conquista para fazer reinar o filho de Tabeal. Este é um nome aramaico que significa bondade de Deus e é parodiado em hebraico como Tabal, que significa não serve para nada. Deus falou que isso não aconteceria, verso 7. Era o Senhor que estava garantindo a Acás proteção contra a Síria, Arã e Israel. É do Senhor que vem a proteção. Acás deveria confiar no Senhor. Também diz que Efraim seria destruído e deixaria de ser povo. O fato é que os assírios assentaram povos estrangeiros nos territórios do Reino do Norte em 670 a.C. Esses recém-chegados se casaram com israelitas que haviam permanecido na terra prometida e assim formaram os samaritanos, o povo miscigenado que ficou bastante conhecido a partir dos evangelhos. Então está aí a origem do povo samaritano. E ainda Deus continuou a falar com Acás e o provocou a pedir um sinal que tanto fazia se este fizesse debaixo dos céus, mas Acás não aceitou a provocação e nada pediu de sinal por temer estar tentando a Deus.
Um sinal autenticava as mensagens proféticas relativas ao futuro, ao revelar a determinação de Deus de executar a predição. Acás simplesmente fingia piedade. Ele não pediu um sinal porque não queria aumentar a sua culpa por recusar-se a crer. Verso 12. Ele se recusa a pedir, mas o profeta falava por Deus e Deus escolheu por ele. A palavra hebraica, almar, refere-se a uma donzela em idade de casamento com conotações de virgindade. Gênesis 24, 43. Ela aparece 7 vezes, sendo que nenhuma delas como uma donzela que tenha perdido a virginidade. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, apoia enfaticamente a tradução virgem, assim como faz o Novo Testamento, Mateus 1, 23. Todavia, o sinal não especificava que essa mulher conceberia ainda como virgem. Como veremos a seguir, o sinal do Senhor. A virgem conceberá, dará à luz um filho, seu filho se chamará Emanuel, literalmente, Deus conosco. Esse nome era simbólico, não se tratando do nome real da criança. A implicação era que a criança simbolizaria a disposição de Deus de acompanhar Judá na batalha contra a Síria, Israel e contra a Síria. Deus se ofereceu para proteger Judá da coalizão sírio-israelita e da Síria, mas Acais, ele rejeitou a oferta. Desse modo, a criança Emanuel, que nasceria mais tarde, revelaria a insensatez de se rejeitar a oferta graciosa de Deus. O Novo Testamento nos recorda, a Bíblia de Estudo de Genebra, identifica o nascimento virginal de Cristo como cumprimento desse sinal. Mateus 1, 23. Mas os cristãos têm assumido visões diferentes quanto à maneira de entender esse cumprimento. A compreensão tradicional cristã é que o próprio Isaías tinha em mente o nascimento sobrenatural do Messias e apontou diretamente para esse acontecimento futuro distante como um sinal contra a descrença de Acais. As principais dificuldades com essa visão são que esse sinal foi dirigido a Acais, que morreu centenas de anos antes do nascimento de Cristo, e que o nascimento da criança Emanuel deveria acontecer antes da destruição da Síria, Arã e Israel, verso 16, o que aconteceu pouco depois de a profecia ter sido declarada. Segundo um grande número de comentaristas, sustenta que Isaías estava se referindo a uma virgem com a qual ele estava comprometido para se casar, depois da morte da sua primeira esposa. De acordo com essa visão, quem ele tinha em mente era rápido despojo, presa segura. Em hebraico, Maer Salal Hasbaz, descrito no capítulo seguinte. A partir dessa perspectiva, a mulher e a criança dos dias de Isaías eram tipos ou prefigurações do nascimento virginal de Jesus. Assim como a criança da época de Isaías foi tanto um sinal de redenção do povo de Deus como um julgamento contra a descrença, do mesmo modo Jesus foi um sinal derradeiro de que Deus resgataria o seu povo fiel e traria julgamento contra a descrença entre os judeus que haviam rejeitado a oferta de Deus de salvação nele. A manteiga e o mel não eram alimentos normais de uma criança pequena. Tal dieta colocava-se em contraste com o pão e com o vinho. O pão e o vinho, produtos de campos cultivados, representavam um tempo de prosperidade e paz anterior à invasão assíria. Manteiga e mel simbolizavam um tempo em que a terra estava desolada. Veja aí, verso 22 e Deuteronômio 32, 13 e 14. Assim a criança nasceria durante um tempo de dificuldade para o povo de Deus. Manteiga, suficiente para sustentar uma família, exigiria pelo menos uma vaca nova e 2 ovelhas, verso 21. A expressão em hebraico normalmente significa para saber rejeitar. A criança mal teria acabado de alcançar a plena maturidade moral antes que os assírios destruíssem a Síria e Israel. Acás já sabia que Efraim seria destruída. Capítulo 7, verso 8. Agora ele descobria que ela seria destruída antes que a criança alcançasse plena maturidade moral. Com seus inimigos aniquilados, a criança se colocaria como um sinal de julgamento contra Acás, por ter rejeitado a oferta de proteção feita por Deus.
Nos versos 18 ao 25, por 4 vezes, o profeta fala, naquele dia, indicando terríveis males que viriam sobre Israel. 1. Moscas e abelhas. 2. Grande humilhação de Jerusalém pelos assírios. 3. Tempos de dificuldade, manteiga e mel contra o vinho e o pão. 4. Espinheiros e abrolhos cobrindo toda a terra. O capítulo 7 começa. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E o capítulo 7 termina com o verso 25, que diz, e quanto a todos os montes que costumam cavar com enxadas, para ali não irás, por causa do temor das sarças e dos espinheiros. Porém servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. O capítulo 7 tem 25 versículos e amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 8, como reagir corretamente ante a invasão dos assírios. Capítulo de número 8, amanhã. Fique conosco. Curta aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog site jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual semeadores.com.br, onde você vai encontrar o nosso material. Nossa livraria física no centro de Taguatinga. Servimos e atendemos todo o Brasil com nossas literaturas. Toda essa parte que nós estamos passando para vocês é gratuita. A do blog também, onde está a parte escrita. Mas a junção em livro, em e-book, ela é paga. Também acesse a nossa rádio, ossemeadores.com, http://radio.ossemeadores.com, e você faça seu pedido de oração. Todos os dias, 8h30, nós estamos com oração por você, por sua vida, por sua família. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.